Paz do Senhor, meninas, mais uma semana abençoada, mais uma semana do nosso livro que eu espero que vocês estejam lendo. Nos acompanhem no vídeo e eu creio que Deus vai estar trabalhando profundamente no coração de vocês. Amém? Então, vamos lá hoje, capítulo 10, né? Vamos estar lendo o capítulo 10, ele inclina o coração. Nessa semana, foi o final dos últimos 3 dias, foram uns 3 dias longos para mim, porque sexta, sábado e domingo eu estava na correria, que a mãe se dividiu em dois, né? O coração da mãe se dividiu em dois, que o meu filho foi para casa do primo, para uma festa do pijama, foi na sexta e voltou no domingo. Aí teve a chá de boneca da minha filha para algumas priminhas, aí fazia aquele lanche todo, aquela coisa toda, depois eu boto a foto para vocês verem. E assim, foi uma correria, acredito que teve pessoas que eu não pude ter contato. E com problemas também de internet, que ultimamente eu tô tendo, tá difícil. Mas Deus tá sempre nos dando força para poder ir em frente. Amém? Capítulo 10, não vamos nos prolongar muito. Ele inclina o coração, né? Vamos lá. Capítulo 10, ele inclina o coração. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que inclina todo o seu querer. Provérbios 21, versículo 1. Alguém já disse a você que seu marido tem a sua própria vontade? Desta forma, ele pode escolher não voltar para você? Ao tentar restaurar o seu casamento, você será bombardeada, assim como outras mulheres foram, pelos ataques daqueles que dirão que é a escolha do seu marido, seu livre-arbítrio, escolher deixá-la ou estar com outra mulher. As pessoas confundem muito esse livre-arbítrio que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus nos deu, né? Senhor Jesus, Deus nos deu. Porque quando nós falamos que o Senhor nos deu livre-arbítrio para poder escolher o caminho que nós queremos, claro, ele não te força nada, mas essa liberdade, né? Esse livre-arbítrio significa que ele quer que você escolha, né? Ele quer que você escolha o caminho dele, porque ele sabe que o outro caminho é de perdição, ele sabe que o outro caminho te leva à morte. E quando a gente está numa luta referente ao casamento, aqui como fala assim, né? Ele pode escolher, né, o seu marido. Ele tem o livre arbítrio, né? As pessoas não entendem que assim, quando o homem, infelizmente, ele larga a mulher para ficar com um amante, que ele diz que é um amor, é uma paixão, eu encontrei a mulher da minha vida, eu encontrei a pessoa que vai me fazer feliz, ele esquece que aquilo ali é momentâneo, porque a realidade, a rotina, vai vir-se depois de alguns meses. Porque até o casamento todo direitinho dentro da presença do Senhor, um casamento consagrado no Senhor dentro da casa de Deus, ele tem os seus momentos difíceis. Claro, você tem aquele momento de lua de mel, depois sempre vai entrando o encaixe das adaptações de família, porque um namoro e um noivado, você não tem aquele tempo de acostumar, né? Eu conheço aquela pessoa. Eu tô com meu marido há 20 anos e tenho 15 anos de casada com ele. Foram 5 anos de namoro e noivado. Mas não significa que em 15 anos de morando junto, algumas coisas dele eu conheço, mas outras coisas não, ainda não. Não dá pra você conhecer a pessoa totalmente, né? E aí, digamos assim, o marido largou a mulher, eu não tô apaixonada por uma outra mulher, né? Uma amante. E chega é tipo como uma criança com um brinquedo novo, né? Fica aquela emoção, eu brincar hoje, brinca amanhã, vai continuar brincando, mas vai chegando um tempo que a criança, eu tiro porque eu tenho 2 crianças de 5 anos, deixa de lado, né? Muitas vezes deixa de lado. Aí, largou a esposa com a família, largou a família, a esposa, para uma outra mulher, que seria amante. Aí depois passa para... Lá, fica um tempo com a amante, depois larga a amante, nosso casamento não deu certo, você não é a mulher que vai me fazer feliz, porque as pessoas sempre acham que para ser feliz eu tenho que me fazer feliz. Não, para mim ser feliz eu tenho que fazer o meu marido feliz. Muitas vezes as pessoas não têm essa dificuldade de entender isso, elas não entendem que a felicidade maior é você fazer o outro feliz, é agradar o outro. Então, voltando ao assunto do livre-arbítrio, então as pessoas não entendem que aquele momento de alegria momentâneo ali, né, do tal livre-arbítrio, né, que ele tem o direito de escolher para ser feliz, nada mais é do que um período que ele porque vai entrar a rotina. Algumas vezes tem filhos, a amante pode engravidar, é possível, né?
e sabe que a rotina, a maioria da rotina que teve com a esposa, né, ele vai ter com uma outra mulher. As pessoas não, ou a mulher vai ter com um outro homem. Aqui no nosso caso é com uma outra mulher. Porque eles não têm esse tipo de noção. E as pessoas em volta falam, não, se não dá certo, separa, vai ser feliz, né? Eu tenho o caso de uma irmã que vira e mexe, tá sempre conversando comigo, ela tá sempre falando comigo, ela já até pôs ela no grupo, saiu, botei de novo, saiu, aí fala, eu não vou lutar mais por esse homem, depois eu falo, ele tá me humilhando, fala, varoa, a última vez eu conversei com ela, falei, não, você tem que decidir o que você quer, ela, não, eu vou lutar por ele. E quando foi esses dias, eu olhando no Face, porque ela tem o meu Face, ela botou, estou alegre pela minha solteirice, não vou ficar sofrendo por causa de ninguém. Que forma é essa de lutar? Eu falei, não vou, infelizmente, assim, eu fico triste por ela, peço a Deus por misericórdia pela vida dela, mas é uma escolha que ela fez. Muitas vezes temos que fazer escolhas. E você tem que saber que escolha, ter certeza que Deus vai te direcionar aquelas escolhas. Quantas mulheres e homens que eu já vi que fazem a escolha da separação e, no entanto, pode sim ficar, hoje eu estou feliz, encontrei a pessoa que eu amo, mas sempre fica uma sequela, sempre fica aquela coisa daquele primeiro casamento que a pessoa não teve força para poder lutar. Amém? Eu enfrentei as mesmas respostas, especialmente de pastores, mas louvado seja o Senhor, Ele me mostrou a verdade. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos enfrentando uma coisa que até eu mesmo fico chocada. Alguns pastores, eu sei que tem casos e casos, alguns pastores estão indicando as suas ovelhas para que venham realmente se separar. Minha filha, não dá certo, separa. E a gente sabe que não é mesmo assim. A Ellen T. a autora do livro, ela procurou muitas vezes, eu já botei o áudio aqui, ela procurou a ajuda do pastor dela, o pastor dela disse que ela tinha que se separar. Ela procurou pastores de outras denominações e a mesma foi a mesma resposta, de que ela deveria desistir e deixar, já que o marido dela estava morando com uma outra mulher, que ela não precisava de lutar. Ela assinaria o divórcio, sim, que ela deveria seguir a vida dela em frente, porque aquilo dali não ia rolar mais nada. E ela falou, não, eu vou seguir exatamente aquilo que o meu Deus buscou dentro da Bíblia palavras que foram fortalecendo ela. Essa luta dela durou 2 anos. Depois de 2 anos, o marido dela voltou para casa e eles tiveram mais filhos. Então, quer dizer, muitas vezes não é o que o homem diz, mas sim o que Deus disse. Então, o que eu passo para você? Pensa, medita naquilo que Deus está dizendo para você. Não vai na onda de colega, né? Não vai naquele que muitas vezes algumas pessoas, por ver seu sofrimento, diz, não, por favor, não, desiste, deixa ele, vai seguir a tua vida em frente, vai ficar sofrendo, vai ficar esperando, o tempo tá passando, tu tá envelhecendo, e não é exatamente isso. Deus quer que você lute. Eu penso da seguinte forma, algum tempo atrás eu pensava, não tá feliz, separa, vai ser feliz, todo mundo tem direito de ser feliz, mas não é exatamente isso. Deus me mostrou que não é assim, né? Deus me mostrou que não eu acabando com o meu casamento aqui, ficando com uma outra pessoa, que eu vou encontrar a felicidade daquela pessoa se eu tô vindo com manias do antigo casamento. Porque eu não mudo, eu mudo de parceiro, mas eu não mudo. O homem muda de parceira, mas a mania dele não muda. Se ele bebia e dançava com a antiga esposa, você não me faz mais feliz. Quando for com a amante que for morar, aquela amante vai se tornar esposa, ele vai beber e fazer as mesmas coisas. E aí, o que adiantou? Vai continuar mesmo, porque não há mudança, não há transformação. E a gente sabe que Deus é o único que pode fazer isso. A chave não é a vontade do seu marido, mas a vontade de Deus. E ao buscar a vontade de Deus, ele mostrou que era a sua vontade converter o coração do meu marido, de voltar para mim, sua esposa, porque ele nos uniu. Glória a Deus. Deixe-me mostrar-lhe o que ele me mostrou. Não é a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Ele faz a sua vontade. Daniel 4, versículo 31. Deus o dá a quem ele quer. Daniel 4, versículo 25. O nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Daniel 3, versículo 17. Considere Nabucodonosor. Depois do seu orgulho ter feito com que ele vagasse como um animal, disse de Deus:
Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? Daniel 4, versículo 35. Não é o mesmo Deus que continua operando de acordo com a sua vontade? Seu marido é maior do que o rei Nabucodonosor? Para quem lê a Bíblia, a gente sabe que o rei Nabucodonosor, a história dele é contada dentro do livro de Daniel, né? Nós sabemos que naquele período bíblico, né, a gente sabe que há várias histórias, né, de reis, muitas vezes repetir os primeiros nomes, né. Esse Nabucodonosor foi o período que Daniel se tornou governador dele. Ele se tornou um homem muito rico porque algumas vezes ele seguia o conselho de Daniel. E chegou um dia que ele vagando pelos jardins dele, se eu não me falha a memória, ele vagando pelos jardins dele, ele falou, não existe rei maior do que eu. E ele se achou maior do que Deus. Então, o que Deus fez? Deus castigou ele ficou vagando durante um certo tempo, como se fosse um animal, comendo como animal, com pelos como animal, totalmente nu pela floresta. E ele foi vagando, e Deus mostrou para ele que quem era o soberano, né? E ele soube reconhecer. Aí a pergunta que a autora faz, né? Será que seu marido é maior do que Nabucodonosor? Se você for olhar nos livros de história, procura na internet quem foi o rei Nabucodonosor. O rei era um rei, todo mundo conhece a história dele. Ele era muito rico, ele guerreava muito, ele conquistou o povo de Israel, né, Jerusalém, ele destruiu Jerusalém. Então ele foi um rei muito famoso, ele foi um rei muito forte. Ele ficou mais forte no momento que através de Daniel ele foi conhecendo mais de Deus, né? E apesar dos deuses que eles tinham, ele sabia respeitar o Deus de Israel. Então, se ele que era um rei, né, para a época dele, né, humanamente, um homem forte, imagina o seu marido que é um simples ser humano, que não é um rei, não é nada. Se Deus fez isso com Nabucodonosor e com seu marido, será que seu marido não tem como ser transformado? Será? Se Deus fez Nabucodonosor reconhecer, aí ele falou, não é o mesmo Deus que continua operando de acordo com a sua vontade? Né? Ele pergunta, né? Segundo a vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? Se Nabucodonosor pergunta que não pode ninguém tirar a sua mão e perguntar para Deus, o que fazes? É fácil você chegar para ela assim, Carla, pode tirar sua mão. O que você está fazendo? Mas eu jamais vou perguntar para Deus o que, Senhor, ninguém pode tirar a mão de Deus. Então, seu marido é maior do que Nabucodonosor? Nabucodonosor foi conquistado. Será que seu marido não pode ser conquistado e transformado? Pensa bem, amada. Né? Considere também Jonas. Né? Aqui ela vai dando algumas pessoas difíceis, né, de ser quebrada humanamente, né? Aí considere também Jonas. Jonas não queria fazer o que Deus queria.